Olá galera, vamos resolver mais uma questão do livro do Frank White. É um problema do capítulo 2, questão 33. Na figura P233, a pressão no ponto A é de 172,37 kPa. Todos os fluidos estão a 20 graus Celsius. Qual é a pressão do ar na câmara fechada B em Pascal? Então, ele quer saber aqui a pressão nessa parte aqui. Então, esse problema é um problema de equação manométrica e para a gente começar a resolver ele, a gente precisa identificar todos os fluidos e encontrar o peso específico de cada um. Então, aqui eu vou ter a água, um óleo, Saé, 30, um líquido aqui que eu não sei o que é, mas ele me dá a densidade relativa, que é o mesmo que peso específico relativo. Então, eu consigo encontrar a partir desses dados aqui o peso específico de todos os fluidos. Caso você tenha alguma dificuldade na definição desses conceitos, eu vou deixar um link de um vídeo gravado nesse canal para vocês revisarem. Então, no próprio livro do Frank White, na página 80, eu encontrei uma tabelinha com o peso específico a 20 graus Celsius, Newton por metro cúbico. E eu encontrei o da água, que no caso vai ser 9.790 Newton por metro cúbico. E o do óleo Saé, 30, que é 8.720. Para encontrar o peso específico desse fluido aqui, que eu vou chamar ele de D, eu vou utilizar a fórmula, que é peso específico relativo é igual ao peso específico desse fluido D dividido pelo peso específico da água. Então aqui é só eu passar aqui multiplicando, eu vou encontrar que meu peso específico de D vai ser igual a 1,45 multiplicado por 9.790, que vai dar igual a esse valor aqui, que é 14.195,5 Newton por metro cúbico. Então, utilizando aqui os conceitos de equação manométrica, eu vou dizer o seguinte: a pressão aqui em B vai ser igual à pressão em A. Mas, aí o que eu vou fazer agora? A partir desse ponto aqui, ó, eu vou fazer o caminho de todas as pressões nesse sentido que eu estou fazendo o risco, até chegar aqui. Vou apagar aqui. Então vamos lá. Vocês têm que lembrar que o conceito de pressão é igual ao peso específico multiplicado pelo meu desnível. E vou desenhar aqui um tubo. E vocês têm que lembrar que a minha pressão ela vai aumentar toda vida que eu descer esse tubo. E a pressão vai diminuir toda vida que eu subir esse tubo. Tipo, se eu estou aqui, a pressão nesse ponto aqui, ela vai ser maior do que a pressão nesse ponto aqui. Isso porque aqui embaixo eu tenho, digamos assim, uma força-peso de toda essa coluna aqui, ó. Já quando eu estou aqui, eu só tenho o peso dessa coluna aqui de cima. Então, por isso que quanto maior a minha profundidade, maior a minha pressão. E quando eu vou subindo, eu vou diminuindo aqui a minha pressão. Então, vocês têm que se lembrar disso. E a gente vai utilizar esse conceito aqui. Então, a partir desse ponto aqui, ó, eu vou subir. E quando eu subo, eu tenho uma coluna. Essa coluna aqui é de água. Ela tem 4 centímetros. Então, como é que ela vai ficar aqui na minha equação manométrica? Em vez de eu somar, eu vou diminuir a pressão dessa coluna aqui.
Então, eu vou ficar a pressão de A menos a pressão exercida por essa coluna aqui. Então, eu vou ter que a pressão dessa coluna aqui, ó, ela também é uma pressão aqui. Se eu colocar aqui na equação, ela vai ficar negativa, porque ela está subindo. Mas, aqui, ó, se eu traçar aqui uma linha, eu tenho uma coluna aqui descendo. Então eu vou cancelar essas duas colunas aqui, a pressão exercida por essas duas colunas. Por quê? Como elas têm o mesmo fluido, têm o mesmo peso específico, elas têm a mesma altura, então eu posso afirmar que a pressão nesse ponto aqui é a mesma pressão exercida nesse ponto aqui. Então eu nem vou colocar nessa equação aqui. Mas se fosse, digamos, fossem fluidos diferentes, aí eu teria que considerar elas. Mas como são fluidos iguais e têm a mesma altura, elas só estão em, digamos, sentidos opostos, eu vou desconsiderar. Já aqui, eu vou ter que um fluido, que meu fluido é o óleo, né? Eu tenho toda essa coluna aqui de 6 centímetros. E como ela está descendo, então, quanto eu desço, a minha pressão, ela aumenta. Então, eu vou colocar aqui na minha equação manométrica positivo. Então, aqui eu vou ter o meu peso específico do meu óleo, SAE, multiplicado pela altura dessa coluna. Lembre-se aqui que eu já estou colocando em metros. Se você colocar em centímetros, vai dar errado. Então, vamos lá. Então, eu vou ter que mais uma coluna aqui descendo. Isso aqui vai ser... Essa coluna aqui é de um fluido, né? Que eu chamei de D. E se você prestar atenção aqui, vai cair no mesmo caso dessa partezinha aqui, ó. O que vai acontecer, ó? Eu tenho... A minha pressão vai aumentar aqui, mas ela vai diminuir aqui. Então, a pressão nesse ponto aqui é a mesma pressão nesse ponto aqui, porque é o mesmo líquido e eles têm a mesma coluna, só que um está descendo e outro está subindo. Então, vamos lá. Então, o que eu quero descobrir agora vai ser essa coluna aqui mais essa coluna aqui. Então, vamos lá. Se o comprimento total era 8 centímetros, então 8 menos os 3 centímetros daqui, então vou ficar aqui 5 centímetros. 5 centímetros. E aqui em cima eu tenho mais 5 centímetros. Voltando aqui para a equação aqui da minha pressão, aqui ó, pressão é igual a peso específico, multiplicado aqui pelo meu desnível. Então aqui eu não estou considerando aqui área. Então não importa aqui, ó, a largura do meu tanque. Isso é irrelevante, porque a minha pressão ela vai aumentar ou vai diminuir, ou pelo meu peso específico aqui, ou pelo meu desnível. Então, como daqui até aqui é o mesmo fluido e a única coisa que vai mudar aqui é o meu desnível, então é como se houvesse um acréscimo não, um prolongamento desse tubo. Eu desconsidero toda essa parte aqui. Então, como é que eu vou colocar aqui na minha equação manométrica? Eu vou acrescentar aqui, ó, o mesmo fluido, então vai ficar o mesmo peso específico, ó, 5 mais 5, 10 centímetros. Então aqui, ó, menos, porque está subindo. Então, quando está subindo, a minha pressão diminui. Multiplicado pelo meu desnível, que vai ser 10. Então, como é que vai ficar substituindo os valores? Aqui é a minha pressão em A, só que ela está em quilopascal. Para eu transformar para pascal, eu vou ter que multiplicar por 1000. No caso aqui é a minha pressão da minha água, a pressão do meu óleo SAE, e esse daqui é a pressão exercida pelo meu fluido, que eu chamei ele de D.
Então, fazendo as devidas multiplicações, eu vou ter esse resultado aqui, ó. Então, a minha pressão em B vai ser igual a 171.082,05 Pascal. Então, como vocês podem ver, é uma questão bem simples, utilizando o conceito de equação manométrica. E é isso. Então, se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar para ajudar o projeto a crescer. Se você quiser deixar uma contribuição financeira, o Pix está na descrição. Então, muito obrigado a todos.